Durante o jantar de Natal, meu avô, Arthur, deslizou 3 envelopes brancos e impecáveis sobre o brilho espelhado da mesa de jantar. Uma pequena lembrança de fim de ano para cada um de vocês, murmurou ele, com sua voz grave e profunda. Meus pais trocaram um olhar e imediatamente explodiram em risadas educadas e ensaiadas. Minha mãe, Eleonora, revirou os olhos, com um sorriso forçado. Ah, Arthur, vamos jogar a brincadeira do dinheiro de mentira de novo este ano? Que encanto! Meu pai, Ricardo, riu, girando o vinho tinto na taça. Esse homem tem senso de humor. Entra na brincadeira, Amélia. Eu não participei. Meu olhar encontrou o do meu avô, e ele parecia profundamente cansado. Eu simplesmente disse, obrigada, vovô, e guardei o envelope no bolso do meu casaco. Meus pais já tinham voltado a discutir sobre seu novo sedã de luxo. Eles acreditavam que era apenas mais uma de suas esquisitices, uma brincadeira inofensiva de um homem velho. Eles não tinham a menor ideia. Eu também não, de certa forma. Mas na manhã seguinte, fui até o meu banco. Uma estranha culpa me corroía, como se eu estivesse prestes a ser pega em um ato tolo. Entreguei o cheque à caixa do banco. Ela ficou em silêncio pelo que pareceu uma eternidade. Então, ela ergueu os olhos, sua expressão totalmente profissional. Seu depósito foi processado, senhora Almeida. E com essas 5 palavras, a piada acabou. Na verdade, nunca tinha sido uma piada. Antes de entrarmos nos detalhes, me faça um favor rápido e clique no botão de curtir. Se inscreva no canal e me conte nos comentários de que parte do mundo você está assistindo. Meu nome é Amélia Almeida, mas todos me chamam de Amélia. Tenho 32 anos. Para fazer qualquer sentido do que aconteceu com aquele cheque, você precisa entender minha família, especialmente meus pais, Ricardo e Eleonora Almeida. Você precisa entender o mundo que eles construíram, a casa em que fui criada. Meus pais valorizavam uma coisa acima de tudo, a aparência de perfeição. Sua existência inteira era uma performance cuidadosamente montada. Morávamos em uma casa imponente, de arquitetura impressionante, em um bairro cheio de outras casas imponentes e impressionantes. Os gramados eram aparados num tom de verde impossível. Os carros eram sempre os modelos mais recentes. Minha mãe, Eleonora, tinha escolhido nossa casa específica por sua grandiosa e ampla escadaria. Ela impõe respeito, dizia ela, dá o tom. O interior era igualmente grandioso e igualmente frio. Tínhamos uma sala de estar formal, onde nenhuma vida real era permitida. O carpete era de um branco impecável e implacável. Os sofás também eram brancos, estofados em um tecido de grife, que parecia mais uma lona dura do que algo feito para o conforto. Minha mãe os escolheu de uma revista de design de luxo. Não é simplesmente tão elegante, Amélia? Ela perguntava, e eu sempre apenas assentia. Uma vez, aos 8 anos, derramei uma única e minúscula gota de água em um daqueles sofás brancos. Pelo jeito que minha mãe gritou, você pensaria que eu tinha incendiado a casa. Ela passou a hora seguinte esfregando furiosamente a mancha, o rosto uma máscara de fúria contida. É exatamente por isso que não podemos ter coisas boas, ela murmurou, os olhos fixos em mim. Nunca mais entrei naquela sala sozinha. Minha infância pareceu uma série de sessões de fotos meticulosamente encenadas. Minha mãe era obcecada em capturar a imagem da nossa família. Em todos os feriados, todas as férias, éramos forçados a posar, a parecer felizes, a parecer impecáveis. Lembro vividamente de uma foto de Natal quando eu tinha 12 anos. Minha mãe havia comprado para todos nós suéteres vermelhos e bregas. Todos iguais. Eles pinicavam horrivelmente. Eu estava de cara amarrada. Amélia sorria. Meu pai, Ricardo, latiu de sua posição perto da lareira, onde praticava sua própria versão de um sorriso relaxado e casual. Está pinicando, reclamei. Pare com isso, minha mãe sibilou, sua voz um aviso baixo e agudo.
Ela agarrou meus ombros, me virando fisicamente para a câmera. Seu pai e eu trabalhamos incrivelmente duro para proporcionar esta vida para você. O mínimo que você pode fazer é parecer grata por uma única fotografia. Agora sorria. Então eu sorri. Foi um sorriso tenso e falso que não alcançou meus olhos tristes. Minha mãe adorou aquela foto. Ela disse que parecíamos uma família de comercial de margarina. Ela a emoldurou e colocou no piano de cauda. Trabalho duro era o mantra deles. Nós trabalhamos tanto por esta vida, declaravam em suas festas frequentes. Meus pais adoravam dar festas, enchendo sua casa perfeita com outras pessoas perfeitas. A casa zumbia com risadas altas e insinceras e o cheiro enjoativo de perfume de grife misturado com chardonnay caro. Meu papel nesses eventos era ser a filha perfeita e silenciosa. Eu usava um vestido que minha mãe escolhia. Sorria para os adultos e me oferecia para pegar seus casacos. Então, na primeira oportunidade, eu escapava para o meu quarto com um livro. Uma vez, uma mulher que eu não conhecia subiu as escadas procurando o banheiro e me encontrou na minha cama, lendo. Ela sorriu. Se escondendo, eu apenas assenti. Ela olhou ao redor do meu quarto, o único espaço na casa que parecia genuinamente vivido, com seus pôsteres de bandas e escrivaninha bagunçada. Seus pais são complicados, disse ela, antes de rir com um toque de embaraço. Sou a dona Gabriela. Mais tarde, ouvi minha mãe conversando com ela perto da escada. Ah, a Amélia é terrivelmente tímida, explicou minha mãe com sua voz de festa, clara e arejada. Ela está passando por uma fase difícil. Só esperamos que ela supere isso. Eu não era tímida. Eu apenas detestava os amigos deles, o barulho, a pura falsidade de tudo aquilo. A verdade era que o trabalho duro dos meus pais era uma completa farsa. A casa perfeita, os carros novos, as festas, os sofás brancos, tudo fluía de uma única fonte. Meu avô, Arthur Almeida. Vovô Arthur era a antítese dos meus pais. Ele era um homem que se fez sozinho, que começou uma empresa de logística com um único caminhão usado e um armazém empoeirado. Ele a transformou em uma das maiores e mais respeitadas transportadoras da região. Ele era rico de berço, o tipo de homem que ainda engraxava os próprios sapatos e sujava os dedos de tinta com o jornal da manhã. Meu pai trabalhava na empresa. Seu cargo era vice-presidente de desenvolvimento de negócios. Mas eu ajudei o vovô com a organização de arquivos um verão e vi os livros contábeis de verdade. O desenvolvimento do meu pai consistia principalmente em partidas de golfe e almoços extravagantes com clientes. A empresa do vovô pagava-se em hipoteca dos meus pais, pagava pelos carros deles, pagava pelos carpetes brancos impecáveis. Meus pais adoravam o dinheiro do vovô, mas sentiam uma profunda vergonha dele. Ele era autêntico demais, direto demais. Ele usava ternos que estavam uma década fora de moda e bebia seu café puro de uma garrafa térmica. Lembro-me de uma festa em que um homem se gabava para meu pai sobre sua carteira de ações. Vovô Arthur se aproximou. "Você não joga na bolsa, Arthur?" O homem perguntou com uma risada. "Não?", disse o vovô, sua voz profunda e inabalável. "Eu invisto em diesel, em aço, em gente que chega na hora para trabalhar, coisas em que se pode pôr as mãos." O homem pareceu perplexo. O rosto do meu pai ficou vermelho. Ele rapidamente desviou a conversa. Mais vinho? Alguém? Mais tarde, naquela noite, ouvi meus pais discutindo no quarto. "Ele me humilhou, Eleonora", meu pai sibilou, falando de diesel e aço como um estivador qualquer. "Eu sei, Ricardo." "Eu sei." Minha mãe acalmou, sua voz tingida de fadiga. "Ele simplesmente não entende. Ele é de outra era." Eles adoravam exibi-lo como um adereço, como prova de seu pedigree. Meu pai, o homem que construiu as rotas comerciais desta cidade. Meu pai bradava, passando um braço pelos ombros do vovô para uma foto. Mas eles nunca respeitaram seus valores. Eles nunca o ouviram de verdade.
Para eles, ele era seu caixa eletrônico particular, uma máquina antiga e um tanto excêntrica que, sem falhas, dispensaria dinheiro. Eles nunca consideraram que o banco um dia poderia fechar. Aos olhos dos meus pais, eu era um fracasso, a maior decepção deles. Eles nunca disseram isso tão abertamente, é claro. Eram polidos demais para isso. Em vez disso, usavam linguagem codificada. A Amélia está apenas se encontrando. Ela é a criativa. Ela está desperdiçando seu potencial. Essa última era a favorita deles. Desperdiçando meu potencial. A definição de uma vida bem-sucedida dos meus pais era incrivelmente estreita. Envolvia uma casa grande no CEP deles, uma profissão de verdade como médica ou advogada, ou vice-presidente de desenvolvimento de negócios. Significava casar com alguém que também tivesse um emprego de verdade e uma casa grande. Eu não tinha nenhuma dessas coisas. Eu morava em um apartamento de um quarto em São Paulo. Era aconchegante, o assoalho rangia e a cozinha era minúscula. Meus pais detestavam. É tão compacto, disse minha mãe em sua primeira e única visita, olhando para meu sofá gasto e confortável, como se ele carregasse uma doença. E este bairro, Amélia. Você realmente se sente segura aqui? Eu adoro, mãe, eu disse a ela. E era verdade. Meu apartamento era meu. As paredes eram de um amarelo manteiga quente, cobertas com meus esboços de design e gravuras de artistas locais. Minhas estantes estavam transbordando. Era um espaço projetado para viver, não para exibir. Era bagunçado, era confortável, era real. Minha carreira era o outro grande problema. Eu era designer gráfica freelancer. Uma decoradora? Meu pai perguntou quando lhe contei pela primeira vez. Uma designer, pai. Eu ajudo empresas e pessoas a criar uma identidade visual. Não há futuro em escolher fontes, Amélia. Ele zombou, balançando a cabeça. É um hobby. Você desperdiçou uma educação universitária em um hobby. Deveria ter feito faculdade de Direito. Eu quase fiz faculdade de Direito. Eles pressionaram tanto. Um diploma de Direito é tão respeitável, dizia minha mãe. Pense no potencial. Eu estava absolutamente infeliz. Lembro-me de chorar uma noite enquanto tentava estudar para o vestibular, quando o vovô Arthur ligou. Você parece péssima, disse ele bruscamente. Estou bem, vovô. Não, não está. Parece que está gargarejando com cascalho. Qual é o problema? Então eu contei tudo a ele. Contei que não queria ser advogada, contei que queria criar coisas, trabalhar com cor, forma e tipografia, ajudar pequenas empresas a contar sua história. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Tive certeza de que ele também estava desapontado. Tudo bem, ele finalmente disse. Venha aqui no sábado. Use roupas que possa sujar. Quando cheguei à casa dele, ele não me levou para a sala de estar. Ele me levou para sua oficina na garagem, um espaço enorme e empoeirado que cheirava a serragem e óleo de máquina. Ele apontou para uma pilha de madeira velha no canto. Preciso de uma nova estante para o meu escritório, disse ele. Vamos construir uma. Passamos o fim de semana inteiro naquela garagem. Ele não apenas me disse o que fazer, ele me ensinou. Ele me ensinou a medir e cortar. Sobre os diferentes tipos de madeira, a direção do veio, a importância de juntas firmes. Não se trata do acabamento chique, Amélia, disse ele, passando a mão calejada sobre um pedaço de pinho liso e lixado. O acabamento é a última parte, a mais fácil. O que importa são os ossos, a estrutura. Se as juntas forem fracas, a coisa toda desmorona. Não importa o quão bonita pareça. Minhas mãos estavam doloridas e com bolhas. Eu tinha serragem no cabelo. Nunca me senti tão feliz. No final do fim de semana, tínhamos uma estante simples, bonita e incrivelmente robusta. Isso é trabalho de verdade, Amélia, disse ele, colocando uma mão pesada no meu ombro. Trabalho honesto. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário. Eu ainda tenho aquela estante. Está no meu pequeno apartamento em São Paulo, guardando meus livros favoritos. É a coisa mais preciosa que possuo. Vovô Arthur era o único na família que entendia. Ele era o único que compreendia.
Ele era o único que sempre perguntava sobre meus projetos, não sobre minha renda. Ele me ligava. Que problema você está resolvendo hoje, Amélia? Eu contava a ele sobre uma pequena cafeteria sem orçamento para um logotipo ou uma nova banda precisando de um pôster. E o que você fez? Ele perguntava. Eu descrevia minhas ideias. Estou criando um logotipo que usa a forma de um grão de café de maneira inteligente. E estou usando uma paleta de cores quentes para torná-lo convidativo. Bom, ele resmungava. Inteligente, honesto. Essa é a minha garota. Ele era o único que realmente me via. Meus pais viam meu potencial desperdiçado. O vovô via meu trabalho. Ele tinha um ditado que o ouvi usar com frequência, geralmente depois de testemunhar algum ato de arrogância ou falsidade. Ele observava alguém ser exibicionista ou rude, seus olhos aguçados. Então ele olhava para mim e dizia: dinheiro não testa o caráter, Amélia. A gratidão, sim. Eu não entendia completamente o que ele queria dizer na época. Pensei que era apenas um de seus aforismos de avô. O que você quer dizer, vovô? Perguntei a ele uma vez. Estávamos em uma lanchonete e ele tinha acabado de deixar uma gorjeta de 50% para a garçonete, que parecia totalmente exausta. Observe como as pessoas tratam aquelas de quem acham que não precisam, disse ele, tomando seu café puro. Observe como dizem obrigado. Observe para ver se é sincero. Uma pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se lhe falta gratidão, ela está falida. É apenas um cômodo vazio. Eu assenti, pensando que entendia. Eu não entendia. Não de verdade. Eu nunca percebi que todos aqueles anos ele não estava apenas me ensinando, ele estava me observando. E ele estava observando meus pais. Ele sempre dizia: dinheiro não testa o caráter. A gratidão, sim. Eu só nunca imaginei que nosso jantar de Natal fosse o exame final. A sala estava impregnada com os aromas de pinho e chester assado. Era o jantar de Natal na casa dos meus pais, naturalmente. Minha mãe vinha orquestrando o cardápio há semanas. A mesa era uma imagem de perfeição, uma longa mesa de mogno escuro, polida até um brilho espelhado, posta com sua melhor porcelana com bordas em folha de ouro delicada. As taças de cristal capturavam a luz das velas, espalhando pequenos arco-íris pelas paredes brancas e austeras. O centro de mesa era um arranjo monstruoso de galhos de pinho, bolas prateadas e azevinhos, tão grande que eu mal conseguia ver meu pai do outro lado. O ar estava denso de tensão. O Natal, com meus pais, nunca era alegre, era uma performance. Minha mãe, Eleonora, usava um vestido de seda carmesim. Seu cabelo estava perfeitamente penteado, mas seu sorriso era frágil. Ela estava nervosa. Ricardo, você acha que o Chester passou do ponto? Ela sussurrou para meu pai. Está ótimo, Eleonora. Tudo está ótimo, ele respondeu, embora sua atenção estivesse em outro lugar, o polegar rolando secretamente no celular debaixo da mesa. Provavelmente checando sua carteira de ações. Eu só quero que tudo esteja perfeito para o seu pai, disse ela. Vovô Arthur sentou-se na cabeceira da mesa, parecendo diminuído na cadeira enorme de encosto alto. Ele usava um suéter de lã verde escuro, velho. Estava limpo, mas bem gasto, e eu podia ver o olhar da minha mãe se desviando para ele, sua expressão traindo o pensamento de que era inadequado para sua mesa de Natal perfeita. Eu estava apenas tentando permanecer invisível, bebendo minha água em um vestido preto simples, contando os minutos até poder me retirar para o meu pequeno e silencioso apartamento. A conversa, como sempre, girava em torno dos meus pais. Nossa viagem aos Alpes suíços foi simplesmente divina. Minha mãe anunciou ao vovô. Estamos pensando em comprar um pequeno chalé lá. Ah, é, disse o vovô, seu prato intocado. Vocês têm uma casa aqui. Ah, pai, minha mãe riu, aquela risada aguda e artificial. É um investimento. O Ricardo é tão astuto com seus investimentos. É mesmo, Ricardo? Perguntou o vovô, seu olhar se desviando. O mercado está excepcionalmente robusto, Arthur,
disse meu pai, estufando o peito. Você tem que saber quando fazer sua jogada. Eu observei o vovô. Ele simplesmente assentiu, lentamente, e deu uma garfada no prato. Ele mastigou pensativamente. Ele parecia cansado. Após o prato principal, minha mãe retirou os pratos e apresentou uma sobremesa ridiculamente chique, envolvendo esferas de chocolate e folha de ouro comestível. Então, vovô Arthur pigarreou. Foi um som baixo, mas naquela sala cavernosa e silenciosa, ressoou como uma batida de tambor. Tenho algo para vocês, disse ele. Meus pais pararam, olhando para ele. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou 3 envelopes brancos, simples, do tamanho de envelopes comerciais. Ele deslizou um pela mesa para o meu pai, um para mim e a minha mãe e um pela longa mesa até mim. Uma pequena lembrança de fim de ano para cada um de vocês. Ele disse novamente, sua voz suave. Meus pais se entreolharam e então riram. Minha mãe riu primeiro, sua risada de festa, tilintante. Ah, Arthur, disse ela pegando o envelope, mas sem abri-lo. Ainda bancando o Papai Noel, é? Que fofo! Ela se abanou com o envelope. O que é este ano? Um cheque de 1 milhão de eu te amo? Meu pai, Ricardo, riu com um sorriso de escárnio. Ele pegou seu envelope e bateu com ele na mesa. Esse homem tem senso de humor, disse ele, olhando para mim. Entra na brincadeira, Amélia. Ele se diverte com isso. Ele também não abriu o dele, apenas o colocou ao lado de sua taça de vinho como se fosse um porta-copos. Eu não ri. Olhei para o vovô e ele estava olhando para mim. Seus olhos. Nunca esquecerei seus olhos naquele momento. Eles não brilhavam com a alegria do feriado. Estavam tristes. Uma tristeza profunda e profunda. Ele parecia totalmente esgotado. Ele observou minha mãe zombar de seu presente. Ele observou meu pai dispensá-lo. Então seu olhar encontrou o meu. Peguei meu envelope. Obrigada, vovô, eu disse, minha voz mal um sussurro. Ele manteve meu olhar e deu um pequeno, quase imperceptível aceno de cabeça. E pouco antes de desviar o olhar, ele disse algo tão baixo que meus pais, já retomando sua conversa, não ouviram. Guarde com cuidado. Meu coração deu um solavanco estranho e apertado. Guarde com cuidado. O que isso significava? Segurei o envelope no colo. Parecia estranhamente pesado, importante. Minha mãe já havia esquecido o dela, colocando-o no aparador ao lado de uma pilha de pratos de sobremesa usados, já tagarelando sobre seus planos para a festa de Ano Novo. Meu pai enfiou o dele no bolso do paletó distraidamente, como quem guarda um cartão de visita destinado ao lixo. A piada havia acabado. A performance continuou. Guardei meu envelope no bolso do meu próprio casaco, minha mão se fechando em torno dele. Eu não entendia o que estava acontecendo, ainda não. Mas eu sabia, no fundo dos meus ossos, que algo acabara de se quebrar. Sentada ali, naquela mesa perfeita e polida, senti a rachadura na fundação. Quando saí, abracei o vovô para me despedir. Seu abraço foi mais forte que o normal, segurando por 1 segundo a mais. Dirija com cuidado, Amélia, ele disse no meu cabelo. Vou sim, vovô. Eu te amo. Eu também te amo, criança. Ele sussurrou de volta. Você é uma boa menina. Você é de verdade. Meus pais acenaram da porta perfeitamente iluminada, a luz do lustre de cristal se derramando sobre o gramado impecável. Feliz Natal! Gritou minha mãe. Não se esqueça de ligar para sua tia. Eles já estavam fechando a porta, já seguindo em frente. Sentei-me no meu carro frio por um longo minuto, a mão no bolso, agarrando aquele envelope branco. Não parecia uma piada. A viagem de volta ao meu apartamento em São Paulo foi silenciosa. As ruas da cidade estavam quase desertas, as luzes de Natal se transformando em rastros de vermelho, verde e azul que passavam pelas minhas janelas. O aquecedor do meu carro velho estava com defeito, então um frio se instalou profundamente nos meus ossos. Eu dirigi com uma mão no volante, a outra enfiada no bolso do casaco, meus dedos traçando o contorno do envelope.
Guarde com cuidado. Suas palavras ecoavam em minha mente. Que fofo! A risada da minha mãe. Esse homem tem senso de humor. O sorriso de escárnio do meu pai. Uma raiva fria e pesada começou a se formar no meu estômago. Eles nem sequer abriram. Eles nem sequer olharam. Eles riram na cara dele, do presente dele. Quando cheguei ao meu prédio, subi as escadas correndo, desesperada para estar no meu próprio santuário. Tranquei a porta atrás de mim e me encostei nela, respirando com dificuldade. Meu apartamento estava maravilhosamente bagunçado e quente. Acendi uma única luminária pequena que lançou um brilho suave. Joguei meu casaco no meu sofá surrado e fui fazer uma xícara de chá, minhas mãos tremendo levemente. Sentei-me no chão, com as costas contra o sofá e encarei o envelope na minha mesa de centro. Era apenas um envelope comercial, branco e simples. Meu nome, Amélia Almeida, estava escrito na frente com sua caligrafia forte e familiar. Hesitei por um longo tempo. Uma parte de mim estava apavorada para abri-lo. E se fosse uma piada? E se fosse um cheque de brincadeira de 1 milhão de abraços? Depois de todo esse drama, todo esse sentimento pesado, eu me sentiria uma completa tola. Mas e se fosse real? Peguei-o, deslizando meu dedo cuidadosamente sob a aba, não querendo rasgá-lo. Puxei o único papel dobrado de dentro. Era um cheque. Um cheque administrativo real do banco pessoal dele. Meus olhos saltaram para a linha PAG, a ordem de Amélia Almeida. Então, meu olhar desceu para a pequena caixa onde os números estavam escritos. Minha respiração ficou presa na garganta. 150 mil. Um traço 5-0 com 3 zeros. 150 mil reais. Eu li de novo e de novo. A assinatura no final era a dele, Arthur Almeida. Era real. Fiquei sentada ali no chão, no meu apartamento minúsculo, e encarei. Meu peito parecia apertado, constrito. Acho que eu deveria estar exultante, pulando de alegria. Estou rica, certo? Mas não senti nada disso. Senti um peso incrível e esmagador. Isso não era um presente, era uma declaração, era um teste. E meus pais haviam falhado espetacularmente. Ele lhes dera o mesmo envelope, a mesma oportunidade, e eles riram. Eles o jogaram no aparador com os pratos sujos. Ele sabia. Ele devia saber que eles fariam isso. E ele deu um para mim também. E eu disse, obrigada. Isso não era um teste para mim, era um teste para eles. Ele estava apenas me mostrando os resultados. Uma onda súbita e quente de respeito pelo meu avô me invadiu, tão forte que quase doeu. Ele era mais esperto que todos eles juntos. Ele era mais forte. E senti uma tristeza profunda e arrepiante por meus pais. Eles eram tão cegos, tão perdidos em seu mundo de carpetes brancos e potencial, que não conseguiam reconhecer algo real quando era colocado diretamente em suas mãos. Eu não sabia o que fazer com o cheque. Depositá-lo parecia errado. Parecia que era sobre o dinheiro. E isso não era sobre dinheiro. Era sobre algo muito maior. Levantei-me e fui até minha escrivaninha. Na minha escrivaninha há uma pequena caixa de madeira escura com uma tampa lisa. Ela guarda os projetos da estante que desenhei com o vovô em sua oficina. Guardo meus verdadeiros tesouros nela. Abri a tampa e o cheiro de cedro e papel velho encheu o ar. Dentro não há muito. Uma foto dele e de mim, cobertos de serragem, sorrindo para a câmera. Uma carta da minha melhor amiga Maia que diz: "Você é corajosa." Uma pequena flor prensada do primeiro buquê que um cliente feliz me enviou. Coisas que importavam. Peguei o cheque, dobrei-o uma vez e o coloquei dentro da caixa, bem em cima da foto. Fechei a tampa. Pareceu certo. Estava seguro. Estava onde pertencia. Era um símbolo de respeito. Era a prova de que ele me via. Não dormi nada naquela noite. Minha mente estava a mil. O que eu deveria fazer? Na manhã seguinte, acordei como se estivesse de ressaca. Fiz café e encarei a caixa de madeira. 150 mil.
Era uma quantia que mudaria minha vida, quitaria meus empréstimos estudantis, me permitiria alugar um estúdio de design de verdade, me daria segurança. Então, um pensamento pequeno e feio se insinuou em minha mente. E se meus pais estivessem certos? E se tudo isso fosse um jogo e este fosse o teste real? E se ele estivesse esperando para ver o que eu faria? Se eu o depositasse imediatamente, isso me tornaria gananciosa? Eu seria tão ruim quanto eles? Mas se eu não o depositasse, estaria desrespeitando o presente dele? Estaria sendo uma tola? Eu estava completamente emaranhada em uma teia de confusão, como um personagem de uma fábula encarregado de resolver um enigma. Eu tinha que saber. Não era mais sobre o dinheiro, era sobre saber com certeza se algo disso era real ou se eu estava enlouquecendo. Minha curiosidade levou a melhor, mas era mais do que isso. Era uma necessidade desesperada de verdade. Disse a mim mesma que não estava realmente depositando, estava apenas verificando. Peguei meu celular e abri o aplicativo do meu banco, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia digitar minha senha. Tirei o cheque da caixa, sentindo uma pontada de traição, como se estivesse barateando-o. Coloquei-o esticado sobre a mesa. Depósito por celular. Tirei uma foto da frente. Minhas mãos trêmulas a deixaram borrada. Tirei de novo. Tirei uma foto do verso, apenas para depósito por celular. A pequena roda do aplicativo girou por um momento. Depósito enviado no valor de R$150 mil. Senti um enjoo no estômago. Coloquei o cheque de volta na caixa de madeira e fechei a tampa. Senti-me pequena e suja. Senti como se tivesse pegado aquele símbolo belo e pesado de respeito e tentado transformá-lo em mero dinheiro. Senti-me como meus pais. As horas seguintes foram pura tortura. Sentei-me no sofá, encarando meu celular. Tentei trabalhar, mas não conseguia me concentrar. Cada vibração e notificação me fazia pular. Eu estava esperando pelo e-mail de depósito falhou. O aviso de fundos insuficientes. A mensagem de é brincadeira, do vovô. Eu estava esperando por um sinal, qualquer sinal, para me dizer o que era real. A palavra enviado apenas pairava na tela do meu celular. Coloquei o celular virado para baixo na mesa de centro. Senti-me suja, senti-me mesquinha. O que eu tinha feito? Fui à cozinha e esfreguei as mãos, mas a sensação não saía. Andei de um lado para o outro no meu pequeno apartamento, pelo que pareceu uma eternidade. Disse a mim mesma que seria rejeitado. O banco enviaria um e-mail de depósito falhou, e então eu saberia que era tudo um jogo. E eu colocaria o cheque de volta em sua caixa e nunca mais olharia para ele. Esse seria o fim. Eu estava quase torcendo para que falhasse. Meu celular permaneceu em silêncio. O silêncio era ensurdecedor. Depois de mais uma hora, não aguentei mais. Peguei o celular. O aplicativo do meu banco ainda estava aberto. Atualizei a página. Meu coração não apenas parou, parecia que foi agarrado por um punho e espremido. O status de pendente havia sumido. O cheque estava listado em transações concluídas. E o saldo da minha conta, o número no topo da tela, havia mudado. Eu estava olhando para um número com 5 zeros depois dele. Era real. O depósito não havia falhado. Não era uma piada, não era um jogo. Era real. Seu depósito foi compensado, não eram apenas palavras em uma história. O número brilhava na minha tela. Eram apenas dígitos em um visor, mas parecia que uma montanha havia se materializado na minha sala de estar. Minhas mãos tremeram tão violentamente que deixei o celular cair no sofá. Era real. Sentei-me com força, colocando a cabeça entre as mãos. Eu não estava feliz, estava apavorada. Porque se o meu cheque era real, significava que os cheques deles também eram reais. E eles tinham rido. Eles os deixaram na mesa como lixo. Oh, Deus, eu não tinha ideia do que fazer. Deveria ligar para eles? Mãe, pai, aquele cheque de que vocês zombaram era real. Deveria ligar para o vovô? Vovô, por que você fez isso? Não fiz nada.
Fiquei sentada ali, congelada, o número na tela do meu celular parecendo queimar um buraco no meu mundo. Fiquei sentada por 10 minutos, talvez 1 hora, não sei. Então meu celular tocou. A tela se iluminou. Mãe. Meu sangue gelou. Era isso. A bomba ia estourar. Deixei tocar. 1, 2, 3 vezes. Limpei a palma da mão suada na calça jeans e atendi. Alô? Minha voz era um sussurro fraco. Amélia, por que você não atendeu? A voz dela estava tensa e estridente. Não parecia a minha mãe. Parecia afiada. Eu estava no banheiro, mãe. O que foi? O que foi? O que foi? Ela repetiu, sua voz incrédula. Eu te digo o que foi. Acabei de ter a experiência mais humilhante da minha vida inteira. Permaneci em silêncio. Seu pai e eu estávamos apenas, sabe, arrumando as coisas do Natal. E eu encontrei aquele envelope que seu avô me deu, os que ele deu ao seu pai também. Estávamos rindo sobre isso. A voz dela estava trêmula. Ela estava tentando parecer casual, mas foi um fracasso miserável. Pensamos, que se dane, vamos ver qual é a piada. Então eu liguei para o banco, apenas para perguntar. E o gerente disse que os cheques foram sustados. Ele disse que seu avô sustou os pagamentos ontem de manhã. Ela falava tão rápido que estava ofegante. Ele me humilhou, Amélia. Ele nos deixou... Como ele pôde? Eu ainda não disse nada. O que eu poderia dizer? Você falou com seu avô hoje? Ela perguntou, sua voz de repente se tornando fria e desconfiada. Não. Por quê? Não minta para mim, Amélia. Não estou mentindo, mãe. Houve um silêncio longo e gélido na linha. Eu podia ouvir sua respiração curta e superficial. O gerente do banco, disse ela, sua voz agora perigosamente baixa, mencionou que um cheque foi compensado. Um grande. Esta manhã. Ela fez uma pausa. Os nossos foram sustados, mas o seu passou. Eu não conseguia falar. Minha garganta havia se fechado. Ele está favorecendo de novo. Ela gritou, o volume repentino me fazendo estremecer. Era um som que eu não ouvia há anos, o som da minha infância, o som da água derramada no sofá branco. Era ciúme cru e feio. Depois de tudo que fazemos por ele, nós o recebemos, cuidamos dele, nós administramos a vida dele. E você aparece 2 vezes por ano e ele te dá... O que ele te deu, Amélia? Mãe, Quanto? Ela exigiu. Eu não podia contar a ela. Eu não contaria. Isso é ridículo, ela estalou. Vou passar para o seu pai. Ouvi um barulho, a voz irritada e abafada do meu pai. Apenas me dê o telefone, Eleonora. Amélia? Ele latiu. Oi, pai. Não me venha com oi, pai. Sua mãe está histérica. Você deveria ter nos contado. Contado o quê? Sussurrei. Que você sabia. Que você sabia que o cheque era real. Você agiu pelas nossas costas. Você o depositou, não foi? Correu para o banco logo de manhã como uma pequena ladra. Eu não... Ele está velho, Amélia. O tom do meu pai mudou, tentando soar razoável, paternal. A voz que ele usava para resolver um problema. Ele está velho e não está pensando direito. Ele não sabe o que está fazendo. Pensei nos olhos do vovô, claros, tristes e firmes. Ele está fazendo joguinhos. E você caiu nessa. E você criou um problema enorme para esta família. Eu não criei nada, eu disse. Minha voz, de repente, encontrando uma clareza fria. Me escute, Amélia. Esse dinheiro não é seu. É dinheiro da família. Seu avô está confuso. Você precisa vir aqui e nós vamos resolver isso. Nós vamos colocar o dinheiro em uma conta conjunta. Nós vamos administrá-lo para você. É a única coisa justa a se fazer. Você não entende de finanças. Você vai apenas desperdiçá-lo com seu hobby. Não é um hobby, eu disse. Isso não está em debate, ele gritou. Você colocou esta família em uma posição terrível. Você deveria ter nos contado. Vocês riram dele, eu disse, as palavras finalmente se libertando. Vocês nem abriram. Vocês chamaram de piada.
Um silêncio longo e terrível se estendeu pela linha. Eu havia dito a única verdade que eles não podiam contestar. A voz do meu pai, quando voltou, era plana e fria. Mais fria do que eu já tinha ouvido. Ele é um velho senil, Amélia. E você é uma garota muito, muito tola. Ele desligou. Fiquei sentada, o telefone ainda pressionado contra meu ouvido, o tom de descagem zumbindo. Ele está velho. Ele não sabe o que está fazendo. Olhei para o número na minha conta bancária. Olhei para a caixa de madeira na minha escrivaninha, aquela que continha os projetos que eu havia desenhado com ele. Dinheiro não testa o caráter. A gratidão, sim. Meus pais estavam errados. Eu soube com uma clareza súbita e terrível que meu avô sabia exatamente o que estava fazendo. Os 2 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Eu me sentia um fantasma no meu próprio apartamento. Não atendi meu telefone, não chequei meu e-mail. Meus pais ligaram de novo, e de novo, e de novo. Os nomes deles piscavam na tela: mãe, pai. E eu apenas observava meu estômago se contorcer em um nó até a chamada ir para a caixa postal. Eles deixaram mensagens. As da minha mãe foram as primeiras, chorosas e suplicantes. Amélia, querida, por favor, me ligue. Estamos apenas preocupados com você. Seu pai estava chateado, ele não quis dizer aquelas coisas. Nós só queremos conversar. Isso tudo é um mal-entendido. As do meu pai eram diferentes, eram ríspidas e furiosas. Amélia, pare com esse comportamento infantil. Me ligue, agora. Então as mensagens de texto começaram. Sabemos que você está aí. Isso é irresponsável. Você está destruindo esta família. Eu era a única que estava destruindo a família. Não a ganância deles, não a zombaria deles. Eu. Desliguei meu celular. O silêncio foi um alívio, mas também foi pior. Os R$ 150 mil estavam na minha conta corrente como uma bomba não detonada. Eu tinha medo de tocá-los, medo até de olhá-los. Comprei mantimentos com meu cartão de crédito porque não queria usar o dinheiro. Não parecia meu, parecia uma evidência em um julgamento. Eu não conseguia trabalhar. Sentei-me na minha mesa de design e encarei uma tela em branco, minhas mãos ainda tremendo. As cores todas pareciam erradas. Tudo parecia cinza. Eu estava sozinha. Eu estava rica, suponho. E nunca me senti tão sozinha na minha vida. No segundo dia, não aguentei mais. Liguei meu celular de volta, ignorando a dúzia de novas notificações dos meus pais. Liguei para a única pessoa que eu podia. Maia! Amélia! Meu Deus, você está viva! Eu estava prestes a registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Maia Santos, minha melhor amiga desde a faculdade. Ela era meu oposto polar, barulhenta, hilária e totalmente destemida. Ela era advogada, uma de verdade, como diria meu pai, que trabalhava para uma sociedade de assistência jurídica, ajudando pessoas que não podiam pagar por representação. Meus pais a detestavam. Diziam que ela era agressiva e uma má influência. Eu não estou bem, Maia, sussurrei, sentindo as lágrimas que eu estava segurando finalmente começarem a brotar. Onde você está? Estou indo aí. Não, eu preciso sair daqui. Posso te encontrar? Nos encontramos na nossa lanchonete favorita, um lugar antigo que cheirava a café e bacon. Encolhi-me em um box no fundo, com as mãos em volta de uma caneca de chá quente. Maia sentou-se à minha frente, seus olhos aguçados e inteligentes, examinando meu rosto. Ok, disse ela, toda profissional. Você parece que passou por uma guerra, desembucha. Então eu contei tudo. O jantar, as risadas, o cheque de mentira. O desdém dos meus pais, os olhos tristes do meu avô. Suas palavras silenciosas. Guarde com cuidado. Maia apenas ouviu, sua expressão ficando cada vez mais tensa. Então contei a ela sobre a manhã seguinte. O depósito, o número. Os olhos de Maia se arregalaram. 150 mil, Amélia? Shh, eu disse olhando ao redor. Caramba! Ela sussurrou. Então contei a ela sobre as ligações.
a experiência humilhante da minha mãe, os cheques sustados, a garota tola do meu pai. Quando terminei, eu estava chorando, lágrimas silenciosas e exaustas rolando pelo meu rosto. Maia ficou em silêncio, olhando para sua xícara de café. Maia? Ela ergueu os olhos e seu rosto não estava triste. Estava furioso. Maia, não. Eu vou matá-los, disse ela, sua voz um rosnado baixo. Eu vou. Sou advogada. Posso encontrar uma maneira de fazer parecer um acidente. Você está destruindo essa família? Eles não são uma família, Amélia. São uma corporação e você acabou de bagunçar o faturamento anual deles. Não tem graça, Maia. Não estou rindo, disse ela, sua voz suavizando um pouco. Estou incandescente de raiva. Eles te trataram assim a vida inteira, como se você fosse a quebrada, a esquisita, só porque você tem integridade. E agora seu avô finalmente os confronta. Ele finalmente te mostra o que você vale e eles te chamam de ladra por ser grata? Eu não sei o que fazer, sussurrei. Estou com tanto medo. Medo de quê? Deles? Amélia, eles não podem fazer nada. É o seu nome no cheque. Está na sua conta. É o seu dinheiro. Fim de jogo. Não é sobre o dinheiro, eu disse, um pouco alto demais. É ele. É o vovô. O que eu acabei de fazer? Eu o coloquei em apuros? Ele está bem? E se meu pai estiver certo? E se ele não estiver bem? O rosto de Maia suavizou completamente. Ela estendeu a mão pela mesa e pegou a minha. Sua mão era quente e forte. Amélia, olhe para mim. Seu avô é um gênio. Ele é a pessoa mais inteligente de toda essa saga. Ele não está velho e confuso. Ele é estratégico. Ele sabia exatamente o que eles fariam. Ele os observa há anos. Ele te observa. Isso não foi um presente de dinheiro, Amélia. Foi um presente de verdade. Respirei fundo, trêmula. Então, o que eu faço agora? Nada, disse ela com firmeza. Você vive sua vida. Você quita seus empréstimos. Você aluga aquele estúdio com que tem sonhado. Você usa o dinheiro. Esse é o maior obrigado que você poderia dar a ele. E você bloqueia os números dos seus pais. Não posso fazer isso. Ok, tudo bem, ela suspirou. Passos de bebê. Apenas espere. Espere pelo próximo movimento deles. Dirigi para casa me sentindo... não melhor, exatamente, mas mais forte. Maia havia injetado um pouco de aço na minha espinha. Ele é um gênio. Foi um presente de verdade. Cheguei ao meu prédio e verifiquei minha caixa de correio no piloto automático. E lá estava. Não um envelope comercial. Este era feito de cartolina grossa, pesada, de cor creme. Meu nome, Amélia, estava escrito na frente com a caligrafia do meu avô. Aquela caligrafia forte, clara e antiquada. Meu coração saltou de volta para a garganta. Era isso. Subi, minhas chaves tremendo na mão. Sentei-me no sofá e o abri. Não havia carta, nem explicação. Apenas um único cartão, tão grosso quanto o envelope. Estava impresso, não escrito à mão. Jantar, sábado, 19 horas. Embaixo estava o endereço da casa dele. Não da casa dos meus pais, da dele. Era só isso. Meu sangue gelou. Este era o próximo movimento. Este era o confronto final. Liguei para a Maia. Ele me convidou para jantar, eu disse. Sábado. Ok, disse ela, sua voz cautelosa. Só você? Acho que sim. Só tem a hora e o lugar. Então, o que você acha? Maia perguntou, seu tom de advogada voltando. Você acha que ele vai confrontá-los? Ele vai tê-los lá? Isso é uma emboscada? Olhei para o cartão simples e elegante. Jantar. Sábado. 19 horas. Pensei nos cheques sustados. Pensei nos 150 mil reais na minha conta bancária. Pensei nas décadas de observação, escuta e testes. Uma certeza calma, fria e triste se instalou sobre mim. Não, Maia, eu disse baixinho, olhando para o cartão. Não acho que ele vá confrontá-los. Então o quê? Acho que ele já confrontou, eu disse. Acho que o teste acabou. Isso é ele, anunciando os resultados.
A viagem para a casa do meu avô no sábado à noite foi a mais solitária que já fiz. Meu carrinho parecia inadequado nas estradas largas e escuras de seu bairro. Meus pais moravam em um condomínio fechado chamativo, de novos ricos. O vovô morava na parte antiga, estabelecida e rica da cidade. A casa dele não era uma caixa moderna de vidro e estuque branco como a dos meus pais. Era uma mansão de tijolos de 30 anos, sólida, atemporal e real, recuada da estrada atrás de enormes carvalhos antigos. Estacionei meu carro atrás de uma fila de veículos muito mais caros. Reconheci o Mercedes prateado dos meus pais. Meu estômago despencou. Eles estavam aqui. Isso não era apenas um anúncio de resultados, parecia uma execução. E eu não tinha ideia se era a convidada de honra ou o prato principal. Caminhei até a porta da frente, meu coração martelando nos ouvidos. Considerei seriamente dar meia volta, voltar para o meu carro e dirigir de volta para São Paulo, sem nunca mais falar com nenhum deles. Mas então pensei no vovô, seus olhos tristes. Guarde com cuidado. Eu tinha que ir até o fim. Toquei a campainha. A porta se abriu quase imediatamente. Não era o vovô, era sua governanta, Maria, que trabalhava para ele desde que eu me entendia por gente. Ela me deu um sorriso caloroso e genuíno. Amélia, ele está esperando por você no escritório. Meus pais estão aqui? Sussurrei. O sorriso de Maria desapareceu. Eles estão na sala de jantar, disse ela, e seu tom me disse tudo o que eu precisava saber. Ela me conduziu pelo corredor. A casa dos meus pais era toda de paredes brancas e luzes fortes e brilhantes. A casa do vovô era quente, as paredes forradas de estantes, os pisos de madeira escura cobertos por belos tapetes antigos. Cheirava a livros velhos, cera de madeira e o aroma fraco e doce de seu cachimbo. Cheirava a um verdadeiro lar. Ela abriu as portas de seu escritório. Vovô Arthur estava sentado atrás de sua enorme mesa de madeira escura. Ele não estava trabalhando, estava apenas sentado ali, com as mãos cruzadas, esperando. "Olá, Amélia", disse ele com a voz calma. "Vovô", respondi. Eu queria correr para ele, chorar, fazer 1 milhão de perguntas, mas apenas fiquei ali, congelada. "Você parece nervosa", observou ele. "Estou." "Não fique", disse ele simplesmente. "Você não fez nada de errado. Sente-se." Sentei-me na grande cadeira de couro em frente à sua mesa. Ele olhou para mim, seus olhos claros e aguçados. "Você recebeu meu convite." Eu assenti. "Eles estão aqui, não estão?" "Sim", disse ele. "Estão." "Agora, antes de entrarmos lá, quero que você entenda uma coisa. O que acontecer naquela sala esta noite não tem nada para ver com você. Não é sua culpa e não é seu problema. Isso é entre mim e eles. Tem sido por 30 anos. Seu único trabalho esta noite é ficar quieta e ser de verdade. Você pode fazer isso? Ser de verdade? Apenas seja você mesma, Amélia. É tudo o que você sempre foi. É tudo o que eu sempre pedi." Ele se levantou. Era um homem velho, mas se ergueu reto e alto, irradiando poder. Ele usava um terno escuro, não seu suéter velho de sempre. "Vamos jantar", disse ele. Ele colocou a mão na base das minhas costas e saímos do escritório e descemos o corredor até a sala de jantar. Senti como se estivesse entrando em um pesadelo. Meus pais estavam parados rigidamente perto da lareira. Não estavam falando um com o outro. Minha mãe, Eleonora, usava um vestido preto que era caro demais. Seu sorriso tão esticado que parecia doloroso. Seus olhos estavam avermelhados. Meu pai, Ricardo, estava com as mãos enfiadas nos bolsos, olhando para a lareira apagada, seu rosto de um vermelho escuro e manchado de raiva contida. Ambos se viraram quando entramos. Os olhos da minha mãe voaram para mim, seu sorriso vacilando. "Amélia, você veio." Ela olhou para o vovô. "Pai, isso é uma grande surpresa." "É mesmo?" disse o vovô calmamente. Ele caminhou até a cabeceira da mesa. "Por favor, sentem-se."
Meus pais sentaram-se de um lado e eu do outro, sozinha. O vovô permaneceu de pé na cabeceira da mesa. Ele não estava segurando uma travessa. Ele estava segurando uma pasta de manila fina. Ele a colocou sobre a mesa à sua frente. O baque suave ecoou no silêncio mortal. Cada um de vocês encontrará aqui documentos que lhes pertencem, disse ele, não olhando para a pasta, mas diretamente para meus pais. A compostura da minha mãe se desfez. Ela começou a chorar, não lágrimas tristes, mas de raiva e frustração. Você nos humilhou, pai. Ela chorou, sua voz se elevando. Você sustou nossos cheques. Você nos fez parecer tolos, depois de tudo que fizemos por você. O que vocês fizeram por mim, Eleonora? Perguntou o vovô. Sua voz ainda estava baixa, ainda calma, e cortou os soluços dela como uma navalha. Ela parou, gaguejando. Nós... Eu sustei os cheques, disse o vovô, assentindo calmamente. Eu sustei. Ele olhou da minha mãe para o meu pai. Por 30 anos, eu dei a vocês tudo. Uma casa, carros, um emprego que você não exerce, uma mesada para uma mulher da sua idade. Eu dei e vocês pegaram. E nenhuma vez vocês disseram obrigado. E foi sincero. Isso não é verdade. Meu pai esbravejou. O vovô continuou como se ele não tivesse falado. No Natal, eu lhes dei um último presente. Um simples teste. Eu lhes dei exatamente a mesma coisa que dei a Amélia. Meus pais me fuzilaram com o olhar. O da minha mãe, puro veneno. Eu lhes dei um cheque, um de verdade, um presente. E vocês riram. Vocês riram de mim. Vocês o jogaram no aparador com o lixo. Você revirou os olhos, Eleonora. Você sorriu com escárnio, Ricardo. Vocês me chamaram de piada. Sua voz era tão calma e era isso que a tornava tão aterrorizante. Ele não estava gritando. Estava simplesmente declarando fatos. Vocês riram de um presente. Então, vocês riram de mim. Foi um teste. Meu pai gritou, batendo com o punho na mesa. As taças de cristal tremeram. Um jogo doentio e perverso de um velho. A vida é um teste, Ricardo, respondeu o vovô. Você foi reprovado. E ela? Berrou meu pai, apontando um dedo trêmulo para mim. A veia em sua testa era um cordão roxo pulsante. Você a recompensou. Pelo quê? Por não fazer nada? Por ser um fracasso? Por desperdiçar seu potencial? Ela não fez nada. A sala ficou em silêncio. Eu podia sentir todos os olhos sobre mim. Senti-me pequena, como se tivesse 12 anos de novo naquele suéter vermelho que pinicava. Olhei para o meu avô. Ele ainda estava olhando para o meu pai. Ela fez tudo, disse o vovô, sua voz tão baixa, tão cheia de poder, que trouxe lágrimas aos meus olhos. Ela ouviu. Quando eu falei, ela ouviu. Quando eu a ensinei, ela aprendeu. Ela trabalha, ela constrói. Ela se respeita. Ela disse obrigada por um presente que nem sabia que era real. Ele virou seus olhos claros e firmes para mim. Ela não riu. O silêncio que se seguiu foi sagrado. Essa é a única palavra para isso. Foi o som de uma mentira de 30 anos, finalmente morrendo. Foi o som da verdade enchendo uma sala. O rosto do meu pai estava pálido. Minha mãe estava completa e totalmente em silêncio, de boca aberta. Eles não tinham mais nada a dizer. Ele lhes tirou todas as palavras. Meu avô, Arthur Almeida, não se moveu. Ele permaneceu na cabeceira de sua mesa, um rei em sua própria casa. O punho do meu pai ainda estava cerrado sobre a mesa. O rosto da minha mãe estava pálido e manchado. O vovô pegou a fina pasta de manila. Ele a abriu e a deslizou pela mesa de madeira polida. Ela parou diretamente na minha frente. Isto é seu, Amélia, disse ele. Olhei para baixo, minhas mãos ainda no colo, com medo de tocar. Meu pai se inclinou para a frente, semicerrando os olhos. O que é isso? O que é isso? Mais jogos? Coloquei minhas mãos na pasta e a abri. Não era um cheque. Eram páginas e páginas de documentos legais. Meus olhos percorreram o texto, sem compreender todo o jargão. Vi as frases Último Testamento e Vontade de Arthur Almeida. Vi Procuração Pública. Vi Transferência de Propriedade. Vi a contrato social da Almeida Logística.
E em cada página, nos espaços para inventariante, beneficiária ou curadora, vi meu nome, Amélia Almeida. Minha respiração me abandonou. Isso não eram os 150 mil reais. Isso era tudo. A empresa, a casa, o fundo fiduciário. O que é isso? Minha mãe sussurrou. Ela parecia doente. O que é isso, Amélia? Ela perguntou novamente, sua voz subindo com histeria. Eu não conseguia falar. Apenas olhei para o meu avô. É o meu patrimônio, Eleonora, disse o vovô calmamente. É o meu legado. Você não pode fazer isso, gaguejou minha mãe. Não pode, Ricardo. Ricardo é seu filho. Ele é o vice-presidente. É dele. Ricardo tem um título, disse o vovô uniformemente. Ele não tem o cargo. Ele nunca exerceu o cargo. Ele tem um salário que eu paguei. Você não pode fazer isso. Meu pai rugiu, levantando-se tão violentamente que sua cadeira arranhou o chão de madeira. Eu sou seu filho. Ela é uma criança. Ela não sabe de nada. Ela sabe como trabalhar, disse o vovô. Ela sabe como ouvir. Ela sabe como construir. Isso é ilegal, meu pai gritou. Você está velho, está senil. Ela te enganou, manipulou você. Ele olhava ao redor da sala desesperado, como se procurasse um aliado. Você não está bem, pai. Você está doente. Você precisa de ajuda. Nós vamos te conseguir ajuda. Minha mãe se agarrou a essa nova estratégia. Sim, pai, você não está pensando com clareza. Este teste não é normal. Estamos preocupados com você. Eles estavam tentando despojá-lo de seu poder, declará-lo incompetente. Assisti horrorizada, enquanto tentavam virar o jogo contra ele. O vovô apenas os observou, deixou-os falar, deixou meu pai esbravejar, deixou minha mãe chorar suas lágrimas falsas e preocupadas. Deixou o silêncio se estender depois que eles esgotaram todas as suas palavras feias e desesperadas. Meu pai respirava pesadamente, o paletó amontoado nos ombros. Minha mãe enxugava os olhos com um guardanapo, o rosto uma máscara de falsa preocupação. O vovô esperou. Então ele falou, e sua voz não era a de um velho senil. Era a voz do homem que construiu uma empresa a partir de um único caminhão. Era aço. Eu não estou doente, Ricardo. Não estou confuso, Eleonora. Nunca na minha vida vi as coisas com tanta clareza. Ele olhou para o meu pai, depois para a minha mãe. Eu já fiz, disse ele. Minha mãe parecia perplexa. Fez o quê? Você disse que eu não posso fazer isso? Esclareceu o vovô. Estou te dizendo. Eu já fiz. Os papéis estão assinados. Estão registrados. Meu advogado, o Dr. Mendes, tem os originais. Estas são as suas cópias. Está feito. O rosto do meu pai desmoronou. A raiva, a arrogância, tudo simplesmente se esvaiu. Ele parecia velho, parecia fraco, parecia um cômodo vazio. Ele afundou de volta na cadeira. Meu pai tentou falar. Ele abriu a boca e um pequeno som saiu, um patético mas... A voz do vovô cortou o ar. Não foi alta, foi final. Ele olhou para o filho, ele olhou para a nora. Bom, agora eu sei quem é de verdade. Foi isso, aquela única frase. Eram 7 palavras, mas foi o fim. Acabou com tudo que era falso naquela sala. Acabou com 30 anos de mentiras. Acabou com a imagem perfeita. Acabou com o trabalho duro. Acabou com eles. Minha mãe se levantou, seus movimentos rígidos e robóticos. Pegou a bolsa. Não olhou para mim. Não olhou para o vovô. Apenas caminhou até a porta. Meu pai ficou sentado por mais um segundo. Ele olhou para a pasta na minha frente. Ele olhou para o pai. Seus olhos estavam cheios de algo que eu nunca tinha visto ali antes. Não era raiva, era ódio puro, frio e vazio. Então ele se levantou, ajeitou o paletó e seguiu a esposa para fora da sala. Nós apenas ficamos sentados. Ouvimos a porta da frente se abrir. Ouvimos ela bater. O som ecoou pela casa grande, silenciosa e sólida. E então houve paz. Ficamos sentados no silêncio. Eu ainda estava olhando para a pasta aberta. Inventariante. Curadora. Amélia Almeida. Minhas mãos tremiam. Eu estava rica.
Eu estava no comando de tudo. Olhei para o meu avô. Ele ainda estava de pé, mas parecia cansado agora. Parecia velho, mas parecia livre. Ele soltou um suspiro longo e lento que soou como se estivesse preso por 30 anos. Bem, disse ele, sua voz suave agora. Suponho que a Maria manteve o jantar aquecido. Ele se sentou, pegou o pequeno sino de prata ao lado de seu prato e o tocou. Eu apenas o encarei. Vovô, sussurrei, minha voz quebrando. Eu não consigo. Não consegue o quê? Ele perguntou gentilmente. Eu não sei como fazer isso. A empresa. O fundo. Sou designer. Eu escolho paletas de cores. Não sei como administrar uma empresa de logística. Maria entrou, empurrando um carrinho de servir. Ela não parecia surpresa com a ausência dos meus pais. Apenas começou a servir pratos de frango assado, legumes e pão quente. O vovô olhou para mim e sorriu. Um sorriso real e caloroso. Eu te ensinei a construir uma estante, não ensinei? Sim, mas você começou com uma pilha de madeira. Você mediu, você cortou, você aprendeu as juntas, você aprendeu os ossos. É a mesma coisa, Amélia, apenas uma mesa maior. Ele colocou um pedaço de frango no meu prato. Vamos contratar pessoas para fazer as partes que você não sabe. Você apenas seja a chefe, apenas seja real. Você vai ficar bem. Você é a única em quem confio para ser. Jantamos apenas nós dois naquela longa mesa polida. Não falamos sobre dinheiro, não falamos sobre meus pais. Não falamos sobre a pasta que eu havia fechado e colocado na cadeira ao meu lado. Ele me perguntou sobre o meu trabalho. Conte-me sobre aquele projeto em que você estava trabalhando, disse ele. Aquele para a nova família no apartamento pequeno? O quarto do bebê? Esse mesmo. E então eu contei. Contei como havia projetado um berço personalizado com gavetas de armazenamento embaixo. Contei sobre a tinta amarela suave que encontrei, que fazia o pequeno quarto parecer ensolarado e amplo. Ele ouviu. Ele assentiu. Inteligente, disse ele. Bons ossos. Falamos sobre o plantio da primavera. Ele queria plantar novas roseiras ao longo da calçada da frente. Eu disse a ele quais cores achava que ficariam melhores. Nós apenas conversamos. Como sempre fizemos. Depois do jantar, tomamos café no escritório. Antes de eu ir embora, ele me acompanhou até a porta. Estou com medo, vovô, eu disse baixinho. Eu sei, disse ele. Ele colocou sua mão pesada e quente no meu ombro. É por isso que sei que você é a pessoa certa. Aqueles que não têm medo, eles são o problema. Ele enfiou a mão no bolso e me entregou um pequeno pedaço de papel dobrado. Não um cheque. Apenas um bilhete. Leia isso mais tarde, disse ele. Ele me abraçou. Dirija com segurança, Amélia. Dirigi para casa em um torpor entorpecido, sentindo como se estivesse flutuando. Cheguei ao meu apartamento, sentei-me no sofá e abri o bilhete, a caligrafia dele. Dinheiro troca de mãos todos os dias. O respeito é conquistado apenas uma vez. Eu chorei. Finalmente chorei. Não por meus pais, não pelo dinheiro. Chorei por ele, por sua vida longa e solitária, observando sua família se transformar em algo falso. Chorei porque ele me viu. Uma semana depois, eu estava sentada em um grande escritório polido. A placa na porta dizia Mendes, Barros e Associados. O Dr. Mendes era um homem gentil, com olhos amáveis por trás dos óculos, que se parecia um pouco com meu avô. Seu avô é um homem muito inteligente, Amélia, disse ele enquanto eu assinava meu nome, página após página. Ele depositou uma grande confiança em você. Eu sei, eu disse. Minha mão estava firme agora. Os números não importavam. O dinheiro era apenas uma ferramenta, era um resultado. A lição era o que importava. Eu ainda sou designer. Tenho um estúdio agora, um bom. Contrato outros jovens designers e pago-lhes bem. Também sou a diretora da Almeida Logística. Sento-me em uma grande mesa em uma sala de reuniões. Eu ouço, eu aprendo, eu tomo decisões. É apenas uma mesa maior. Nunca mais tive notícias diretas dos meus pais.
Os advogados deles enviaram cartas, é claro. Tentaram contestar o testamento, alegando que o vovô era senil e estava sob influência indevida. Mas o vovô era esperto. Ele vinha documentando seu estado mental, claro, há anos, com cartas de médicos, declarações gravadas em vídeo. O caso foi arquivado. Eles perderam. Perderam tudo porque já haviam perdido muito antes. Eles pensaram que o cheque era falso. Mas a única coisa falsa naquela casa na noite de Natal era o amor deles. Às vezes ainda passo de carro por aquele primeiro banco, aquele onde fiz o depósito. Lembro-me da sensação, as mãos trêmulas, o pavor doentio. E lembro-me da ligação que mudou tudo. Não foi uma ligação do banco me dizendo que o dinheiro era real. Foi a ligação do meu pai, me dizendo que eu era uma garota tola. Aquele foi o momento em que soube que ele estava errado, o momento em que soube que meu avô estava certo, o momento em que finalmente entendi meu próprio valor e que a decência silenciosa, simples e real valia mais do que qualquer quantia em dinheiro. Fim da história.